Olá para você que nos acompanha no Esporte Executivo aqui na Exame.com. Seguimos nossa roda de conversas com personagens importantes do nosso esporte nacional. Hoje tenho a oportunidade de conversar e aprender com um canal que eu acompanho há um tempo e que é fonte de aprendizado por diversos aspectos. Falo do Dibradoras e falo com a cofundadora, com uma das cofundadoras, Angélica Souza. Angélica, muito obrigado pela oportunidade de falar contigo. Obrigada a você pelo convite. Vivemos uma época da nossa sociedade em que é fundamental a gente estar disposto a aprender. Eu não quero aqui fazer um discurso clichê, mas, poxa vida, eu sou homem, sou branco, né? Falo, tô aqui, as pessoas me escutam e eu, antes de qualquer coisa, quero agradecer o Dibradoras porque me faz pensar, de verdade. Tô falando assim, nós não somos amigos, a gente está se conhecendo agora, né, mas Sim. fica aqui meu agradecimento inicial. Obrigada. Porque sempre vem aqui e deixa aquela pulguinha atrás da orelha. Como é ter essa responsabilidade? Porque vocês têm essa responsabilidade de fazer as pessoas pararem para pensar naquilo que elas não estão acostumadas a pensar, Angélica. Eu acredito que essa é a nossa principal missão. Enfim, trazer à tona, jogar luz em coisas que até então pareciam normais, pareciam que eram assim porque eram assim e que aconteciam porque deveriam acontecer, mas não, nós somos mulheres também, agora nós somos 3 mulheres brancas que também temos que prestar muita atenção nos nossos privilégios, nos lugares que estamos e por que somos ouvidas, mas assim, como mulher e no combate à desigualdade de gênero, o nosso principal papel é a gente mostrar que essa desigualdade ela não é natural, ela não tem que ser aceitada. Então, e no esporte, que é uma indústria que foi muito masculina, a atividade física ainda é ligada muito aos homens, à competição, deixando as mulheres um pouco de lado, principalmente a partir da adolescência. Eu acho que essa é a nossa principal missão, mostrar que a desigualdade de gênero existe, ela tem que ser combatida e as coisas não são assim porque um homem é mais predestinado a fazer esporte ou tem mais cromossomos, enfim, ou o biotipo dele é para fazer esporte e da mulher é para outra coisa. Então, acho que essa é a nossa função, é mostrar que tem a desigualdade, que dá para combater e que a gente não tem que aceitar as coisas. Eu aprendi muito com... A Júlia Vergueiro, ela era uma das participantes vibradoras no início. Uma vez eu estava conversando com ela, já tem acho que um ano e pouco, num evento em São Paulo, e ela me falou uma coisa que ficou na minha cabeça que é interessante, que é o seguinte: não é ter que comparar, a gente está falando do futebol aqui, mas a gente poderia falar de qualquer outra modalidade, não é falar assim, mas o futebol feminino não está igual ao futebol masculino. Não está e não tem que ser. Nós estamos falando de um perfil, de uma característica de uma disputa. Por que sempre essa necessidade de, então, ter que comparar, né, a característica da disputa? Isso também não é uma forma de diminuir a possibilidade de pensar numa igualdade de gênero dentro do esporte? Sem dúvidas. Essa semana teve um debate sobre a Marta, a maior artilheira das Copas, e existe ainda esse receio de assumir ela como a maior artilheira das Copas com 17 gols, porque é uma Copa do Mundo feminina, porque ela é mulher, e aí tem o Klose que tem 16 gols, e aí sempre colocam ele como maior artilheiro das Copas, e existe muita resistência em pensar que uma mulher pode ser a maior artilheira das Copas. E a questão do futebol feminino, além de não ser o mesmo nível técnico, eu até acho que as mulheres podem jogar no mesmo nível que os homens. Só que acontece, a gente tem anos de defasagem, não só do esporte profissional, das mulheres praticando o esporte profissionalmente, como também desde as crianças. Uma menina não ganha uma bola quando ela tem 2 anos, um menino ganha. O menino começa a treinar com 7 anos, goleiro, ele começa a treinar técnica de goleiro. Com 12 anos, ele já treina a linha de impedimento e já tem treinamento tático. As meninas, muitas das meninas que estão na seleção hoje, não tiveram categoria de base. Chegaram com 17 anos, já numa seleção uma seleção juvenil, sem saber os fundamentos básicos do esporte. Então, acho que a diferença é muito mais na bagagem que tem e no tempo que o futebol feminino
Futebol feminino foi proibido durante 40 anos no Brasil, quase 40 anos, 39 anos. E em diversos países do mundo a modalidade não foi desenvolvida. Então, se a gente pensar que tem esse gap de estrutura, de investimento, de parte técnica, tática, obviamente vai ser diferente. E de estímulo, né? De estímulo. Sim, e uma coisa que eu costumo brincar muito é que eu tenho muitos amigos que já falaram, não gosto de futebol feminino porque ele é muito parado, ou porque ele é ruim, ou porque a goleira falha muito. E eu gosto muito de futebol masculino, futebol feminino. E eu assisto muitos jogos. E eu sempre brinco com meus amigos. Eu falo assim, beleza, torce pra que time? Ele fala, eu torço pro Corinthians. Eu falo, quantos jogos o Corinthians assistiu? Eu assisti os 4 jogos desse mês. Quantos jogos foram bons? Bons mesmo. Você falou, cara, que jogo maneiro, esse jogo foi legal, bem jogado. A gente sabe que a maioria dos jogos, infelizmente, não são aquele espetáculo de bola, aquele futebol bem jogado, aquela coisa louca, bem treinada. Não é. Então, exige-se do futebol feminino que ele sempre seja um altíssimo nível para alguém conseguir acompanhar. E o que a gente vê, a gente sabe que o esporte, principalmente no Brasil, ele ainda tem as suas deficiências técnicas também. E as pessoas acompanham, as pessoas gostam, porque o jogo é interessante. Não só o jogo taticamente, o movimento de campo é interessante, como a emoção do futebol, que é o grande diferencial. É o que leva as pessoas. E o futebol feminino consegue atender isso completamente. Então, eu acho que é muito mais um preconceito das pessoas, eu não gosto de futebol feminino, eu gosto de futebol masculino, porque é muito melhor, sendo que, às vezes, se a gente levar lá por baixo, o futebol masculino também não é tão bom, principalmente no Brasil. São poucos jogos que você assiste que você fala, nossa, meu Deus, que jogo maravilhoso. Então, eu acho que tem muito mais de preconceito do que realmente analisar o esporte, os fundamentos, a parte técnica, tática, atlética, física. É quase que uma desculpa para poder falar que não gosta do futebol feminino, né? Isso, é uma muleta. Você falou do caso do Klose. Enquanto ele era o artilheiro dos 2 gêneros, falavam que a Marta era do feminino e ele era o artilheiro das Copas. Agora, ele é o artilheiro das Copas e ela é do feminino e fica essa coisa assim. Eu quero entender de você também para a gente aprender. Quando a gente fala maior artilheiro das Copas, então a gente tem que falar maior artilheiro da Copa masculino e Copa feminina. Porque quando é Copa do Mundo, a gente não fala que é masculino. A gente diferencia o feminino colocando o feminino e quando não tem gênero a gente pressupõe que é masculino, né? Isso não está certo. É como é hoje, não estou sugerindo, é como é hoje. Exatamente. A FIFA, inclusive, tem um perfil dela no Twitter. Um é Copa do Mundo, o outro é Copa do Mundo feminina. Então, quando a FIFA colocou no Copa do Mundo, dando parabéns ao aniversário do Klose e falando que ele era o maior artilheiro, houve questionamento, mas bem, então mesmo a FIFA ainda tem dificuldades de conseguir colocar na mesma balança. E assim, a gente sabe que o histórico da Copa do Mundo masculina é muito maior, mas isso não é culpa das mulheres, não é culpa da Marta, é culpa de uma estrutura que aconteceu. A Marta é a maior artilheira das Copas. É difícil falar isso para os homens? Deve ser. É difícil ter uma mulher que fez 17 gols numa Copa do Mundo? Assim como é difícil ter a Cristiane como maior artilheira das Olimpíadas para os homens? Também. Ou a Formiga, a jogadora que mais jogou Copas do Mundo pelo Brasil? É difícil para o homem assumir isso. E é uma coisa que a gente tem que quebrar. E a gente fica até chocado aqui no Brasil. O Klose é um alemão. E mesmo assim, os homens brasileiros preferem falar que ele é o artilheiro das Copas do que falar da Marta, que é uma brasileira. Em nada diminui o feito do Klose, né? Não! Tá tudo bem, e assim, né? E aí eles falam, poxa, mas aí o Klose, quantas Copas do Mundo a Marta tem? E aí você fala, pô, tá, beleza, e quantas bolas de ouro o Klose tem? Sabe? Se fosse ainda uma disputa entre brasileiros, a gente fala, não, beleza, a gente tá disputando. Não, beleza, mas você falaria, cara, ali, ó, não tem nem como jogar pro patriotismo ou pra trazer pra casa, sabe? Ser um troféu nosso. Então eu acho que, assim, a gente tem que... É isso, são os números. Números diz... E eu não coloco... Eu costumo falar que eu não discuto muito quem é melhor, quem é maior. Eu acho que tem muita coisa, assim, muitas vezes o maior não é o melhor e muitas vezes o melhor não é o maior. Eu acho que o maior a gente tem que levar de um jeito muito mais racional mesmo, concreto. Então, poxa, a Marta tem 17 gols. Eu não estou falando que ela é melhor que qualquer outro.
Eu até acho ela é a maior jogadora de todos os tempos. Eu não estou comparando ela com o Klose como o melhor. Eu estou falando de quem é a maior artilheira de Copas. É isso, pronto, acabou. É igual, eu não acho que o Klose é melhor que o Ronaldo. Mas o Klose é o maior artilheiro das Copas masculinas. Isso ninguém pode tirar dele. Então eu acho que tem essa parte de discussão que às vezes não leva a lugar nenhum e é para justificar, e isso traz à luz muito preconceito. Você vê que ali tem machismo, ali tem misoginia. Então, infelizmente, a gente começa a enxergar esse tipo de coisa. E então vamos falar do incentivo, o que a gente começou a falar no início da conversa, em relação ao incentivo ao estímulo da prática do futebol feminino no Brasil. As mulheres começaram a trazer, a mostrar um desempenho em relação à seleção feminina, não vou nem falar das competições estaduais. Isso, de alguma forma, estimulou. Eu conversei com a Thaís Picatti algumas vezes, e ela me fala isso, que é necessário o exemplo, né? É necessário você ver que tem mulheres que podem jogar bola, para que você fale, opa, então também posso jogar bola. O quanto que isso filtra para as garotas, para as meninas? Onde é que está, ou onde é que não está, esse estímulo, esse exemplo, para que a gente possa ampliar a base de mulheres praticantes de futebol? Estou falando aqui de futebol, mas serve para todas as modalidades. É que hoje a gente está falando mais de futebol. Onde é que está esse gap? A importância é a referência. Então, quando eu tinha lá meus 8, 9 anos, eu adorava jogar futebol, eu sempre adorei jogar futebol. Eu tenho um irmão mais velho, então eu jogava com ele. Mas na época eu via na TV muito pouco futebol feminino. Até que no final dos anos 90 ali teve alguma coisa, mas eu via muito pouco. No final dos anos 90 não, no final dos anos 90. A gente via alguma coisa, mas não era. Então eu aprendi a gostar de futebol como sendo um esporte masculino, principalmente profissional. Não existia futebol feminino. E se não existe futebol feminino, como que eu vou querer ser uma coisa que não existe? Onde que estão essas referências? Então, o exemplo da transmissão da Globo na Copa do Mundo, por exemplo, do ano passado, é para as meninas assistirem e verem que elas podem sim jogar futebol, que também é o lugar delas. Então, é referência. Poxa, eu quero ser, quando você é criança, você vai ao pediatra, você quer ser médico, você fala, nossa, eu quero ser pediatra. Você vê um bombeiro, você quer ser um bombeiro. Então, também dar oportunidade para as crianças, para as meninas poderem ser jogadoras, atletas profissionais. Então, ali é uma possibilidade de carreira, eu posso jogar, ali também é o meu lugar. Então, é muito importante que a gente tenha essas referências. No futebol, teve a Copa do Mundo ano passado, o futebol feminino agora, o Campeonato Brasileiro, estava, né, da pandemia, sendo transmitido pela Band todos os domingos, tem um apoio de transmissão também da CBF, em outros canais, para que seja difundido. Isso que é importante. É importante que as meninas assistam, vejam que elas possam estar ali, que não é uma condição de gênero aquilo, que é um bloqueio para ela. Então, é muito importante. Quanto mais meninas praticarem, e mais lugares vão ter para ela treinar. Então, quanto mais meninas quiserem, vai ter escolinha só para as meninas, ou vai ter oportunidade só para as meninas. Elas vão poder começar a treinar desde cedo as coisas que devem ser treinadas. E você acha que o futebol é mais machista, ou ele é mais entendido como uma modalidade masculina do que outras modalidades? E vou complementar minha pergunta. Numa prática de assistir os programas esportivos de domingo pela manhã, quando tem uma competição e que envolve o vôlei feminino já é um personagem, né? Então, vamos ver o vôlei. As pessoas podem até não saber exatamente quem é, mas é o vôlei feminino. Quando tem futebol, me parece, isso eu quero te ouvir, que está muito atrelado ainda a Marta, sabe? A uma estrela, a uma possibilidade de ídolo. E me preocupa, porque se for isso, daqui a pouco ela para e fica o futebol feminino. E eu não estou falando que isso seja pouco, eu estou falando do imaginário popular, do entendimento popular. O futebol sofre um impacto maior desse machismo na sociedade? Olha, eu acho que o esporte ele é muito machista, e o futebol, ainda por ser um esporte que sempre foi ligado aos homens por uma estrutura, talvez carregue um pouco mais desse peso. Então, as meninas mesmo na escola são afastadas do futebol. Elas jogam. Acho que a faculdade, talvez seja. Faculdades e clubes sejam dois lugares que o futebol feminino ainda consegue uma presença maior. Mas na escola as meninas jogam handball, jogam basquete, jogam vôlei, e os homens jogam futebol. Então, e isso como que eu falo? Não é
enfim, é uma coisa que acontece porque ela foi culturalmente acontecendo, é comportamento assimilado. Então, é assim mesmo, a gente vai fazer desse jeito. E não é. Então, o que a gente tem que fazer a gente tem que construir mais políticas, tanto políticas públicas quanto políticas de esporte, que incentivem as mulheres a praticar o esporte, como lá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos ainda jogam futebol desde muito cedo, porque é um esporte feminino, porque o futebol americano é um esporte masculino, por ser um esporte de mais contato, enfim, mais tecnicamente rústico. Mas é isso, a gente tem que incentivar as meninas para elas conseguirem ter essa referência e conseguir ter bastante gente, bastante mulheres, exemplo. Então, e o que a gente precisa contar é também com a disposição de diversas áreas, diversos atores que estão nessa indústria do esporte para colaborar. Então, e não colaborar, eu digo, como filantropia. Sim, é um mercado. Uma ajudinha, né? Eu vou te ajudar, eu posso e vou te ajudar. Isso, e assim, é um mercado que quando a roda começar a girar, que já começou, vai fazer sentido. Eu não acho que a TV Globo passou a Copa do ano passado porque ela só queria incentivar o futebol feminino. Não, porque tinha patrocinador envolvido, porque ela sabia que alcança muita gente, como bateu os recordes de audiência que bateu. Então, uma coisa que eu falo bastante também, sempre que a gente tem esses papos, assim, gente, se aqui no Brasil a gente conseguiu, a ESPN conseguiu fazer do Super Bowl o que ela conseguiu fazer, com o esporte, que é o nosso esporte, que a gente aprende desde criança, a gente consegue construir isso também. Então, o que a gente precisa, obviamente, é investir na modalidade, é fazer a modalidade crescer. Muitos homens ou pessoas falam, não, mas o futebol feminino ele não dá resultado, ele financeiramente não faz sentido. Mas quem investiu nele? Porque, assim, o futebol masculino dá resultado porque teve muito investimento nele. Uhum. Então, um clube, qualquer clube grande do Brasil, médio ou grande, tem um CT de base. Tem, enfim, escolas de futebol espalhadas pelo Brasil todo para fazer um time. Tá? O futebol feminino atualmente não ser rentável é consequência, não é causa, né? Isso, e assim, você tem que investir. As pessoas falam como se o futebol masculino, ele fizesse assim, começou, todos os times ganhando dinheiro, com torcida, não, sabe, são 120 anos de investimento, de fazer base e tudo. O futebol masculino, ele tem sido, para a maioria dos clubes, deficitário. A gente vê todos os balanços, não é que os clubes estão nadando em dinheiro. Sim. Né? Além disso, além dele ser deficitário para grande parte dos clubes que vivem renegociando dívida e vai e volta, e também parece que vive numa gangorra, né? Uma hora tá bem, outra hora tá mal, e você nunca sabe o que acontece. Além disso, eles tiveram grandes investimentos para formar times. Tecnicamente, sabe? Eles conseguem fazer, eles têm estrutura para fazer o futebol deles ser competitivo, times campeões, e assim, 120 anos, você não pode falar de um esporte que foi liberado para as mulheres jogarem em 1979. Ou de um esporte que o Campeonato Brasileiro ia e voltava até 3 anos atrás ele ser contínuo. Então, imagina que em 2016 a seleção brasileira feminina teve que ter uma seleção permanente, porque nem todas as meninas tinham de jogar no Brasil. Então, você não pode comparar... porque se você for comparar ainda, você tem que valorizar mais o trabalho das meninas, porque é um trabalho muito mais árduo, com muito menos recompensa. E tem um ponto que eu queria trazer aqui. Isso a gente está falando só dentro do campo. Quando a gente vai para o âmbito da gestão, ou da equipe técnica, né, que trabalha ali, isso também fica escancarado, porque eu não conheço, você me falar, ok, eu não conheço 5 mulheres que estejam na gestão do futebol masculino. Mas no futebol feminino tem muitos homens e veja bem, eu não quero aqui classificar que é melhor ou pior, não é esse o ponto. O ponto é, por que o caminho inverso é tão mais difícil, tão mais impossível do que o caminho dos homens no futebol feminino? Sim, e é uma coisa que a gente pode comparar até com outros esportes, né? Por exemplo, o vôlei, sempre me assusta assistindo vôlei feminino, que a comissão técnica, o banco de reserva é praticamente inteiro masculino. Uhum. Só as atletas são mulheres.
Mas é isso, são as estruturas machistas do esporte. Então, as mulheres são ou não são incentivadas a fazerem parte da gestão, ou mesmo elas precisam fazer muito mais que os homens, para conseguir um lugar de destaque. Então, uma coisa que a gente acredita no Vibradoras é que as mulheres podem estar no esporte masculino e no esporte feminino. A gente acha que deveria ser igual, assim, deveria ter homens no esporte feminino, metade, mulheres no esporte masculino, metade. Então, eu acho que são essas dificuldades. Então, além das mulheres já não serem incentivadas, se você for num curso de gestão de esporte, vai ter muito mais homens, e aí é uma coisa ainda muito cultural que a gente tem que ir quebrando. Mas existem sim algumas mulheres em comissão técnica, em gestão, são poucas, mas elas têm que fazer um caminho muito mais árduo, penoso, mostrar que, além de entenderem, sabe, elas têm que, enfim, o trabalho delas, se fosse só de um homem, talvez elas teriam chegado muito mais longe de uma forma muito mais rápida. Eu vou lhe fazer uma pergunta de um assunto que é delicado, que eu mesmo, Vinícius, ainda não consegui formar opinião. Eu leio coisas diferentes e fico aqui tentando... Minha cunhada me perguntou outro dia sobre isso, eu expliquei, e eu não chego a uma conclusão. Tem o caso Tiffany no vôlei. Né? Como a gente está falando hoje aqui fundamentalmente de futebol, eu queria supor o mesmo caso no futebol. Como que as vibradoras, ou claro, ou como você, que é uma das vibradoras, enxerga um cenário como esse? Porque tem pontos e pontos, né? Tem o ponto de você não colocar uma exclusão num público que já é tão excluído. Em contrapartida, tem a equiparação de competição. Então, eu quero te ouvir, porque, claro, a gente pode aqui, não é o que a gente vai falar aqui está determinado que é o melhor, mas é um assunto tão delicado que, na minha visão, quanto mais informações e colocações nós tivermos a respeito, melhor. Certo. Logo que iniciou toda essa polêmica da Tiffany, quando ela foi a maior pontuadora da Superliga e tudo mais, eu e a Renata e a Nina, a gente estava pensando muito sobre isso, discutindo entre a gente. E a gente falou assim, quer saber? Vai ter um jogo em Osasco que ela vai jogar. Vamos assistir? Vamos lá ver o que acontece? Porque muita gente começa a falar e todo mundo vira doutor em biologia e todo mundo sabe de tudo. Vamos assistir ela jogar? Vamos lá. Levei até meus pais. Vamos lá, assistimos ao jogo, ela jogou bem, o time dela perdeu. Ok. A conclusão que a gente chegou, e a gente tinha feito um podcast, enfim, ou antes ou depois disso, e era um assunto novo pra gente, né? Nós ainda somos mulheres cis, hétero, que também a gente erra muito falando dessas coisas. Então, a gente estava nessa fase de aprendizado. E na nossa cabeça, a primeira palavra é inclusão. Então, a Tiffany tem que ser incluída. A Tiffany é uma mulher. Ela sendo uma mulher, ela tem que jogar com as mulheres. Aí vem o questionamento sobre a parte física, sobre ela ser mais forte, enfim. Ela passou em todos os parâmetros necessários pelas organizações de saúde. Enfim, todos. Ela é uma mulher. Então, ela tem que jogar com as mulheres. O ponto que vem muito sobre isso, sobre a parte física, ela é muito interessante. A gente, obviamente, né, a gente sabe que os homens podem saltar mais que as mulheres, na média, enfim. Só que o esporte... A Tiffany não é uma das melhores jogadoras da Superliga, apesar de ser uma das maiores pontuadoras. Ela recebe muito mais bola. O ponto é que ela recebe muito mais bola do time dela. E por isso ela faz tantos pontos. Ela não é, tecnicamente, uma jogadora de seleção. E a força no esporte, ela não é tudo. Então, se a força no esporte fosse realmente... Obviamente ela é importante, todo atleta tem força, mais ou menos. Mas se a força fosse importante, a gente acharia que o Hulk é melhor que o Neymar. E o Hulk não é melhor que o Neymar. Então, o esporte é muito mais que só a força e o porte físico. Ele tem a técnica, ele tem a cabeça. Então, e a gente tem aí, para mim, o maior jogador do momento, e talvez depois de Pelé, que é o Messi. Ele não é um cara forte. A gente está falando de outro esporte, mas ele não é um cara forte.
A gente vê diferentes portes de jogadores. Por exemplo, será que a Serena Williams é mais fraca que o Djokovic? Não sei, eu acho que não. Então, eu acho que tem diferentes tipos de mulheres também. Tem mulheres que são muito fortes, e elas são mulheres. Tem homens que não são tão fortes, que são homens. E todos eles são atletas maravilhosos, atletas tecnicamente muito bons. Então, eu acho que o ponto é esse, o ponto é a inclusão. E as pessoas são muito preconceituosas a ponto de pensar que um homem hétero pode falar, eu vou virar mulher para jogar vôlei profissionalmente. E não é assim que as coisas acontecem. Uma pessoa não muda de sexo, não muda de gênero para fazer alguma coisa. Ela muda de gênero porque ela não se sente bem, ela não sente que ela pertence ao gênero que ela nasceu. Então, ninguém vai fazer isso. Nossa, então vamos fazer uma liga de transexuais. Não, gente, isso não existe. Ninguém está fazendo isso porque quer, enfim, eu sou um homem, jogo vôlei médio para os homens, se eu jogar vôlei bem, eu jogo muito bem para as mulheres, então eu vou mudar de sexo, sendo que Como se a mudança de sexo fosse meio, não fim, né? A mudança de gênero fosse meio, não fim. E assim, e é uma transição super complicada, cheia de hormônios, que mexe com o psicológico, sabe? A gente tem que olhar para essas pessoas com carinho, com amor, com inclusão, e não com condenação. Ela não está pegando lugar de nenhuma mulher. Ela não está, enfim, ocupando espaço que não é dela. Não, ela é uma mulher que vai jogar vôlei. Então, a minha opinião é essa. Tá vendo porque é importante? A gente precisa debater. A gente não pode ficar com medo de debater assuntos delicados, porque os assuntos delicados existem justamente para serem debatidos. Angélica, muito obrigado pelo seu tempo, disponibilidade. Eu daqui vou continuar lendo, acompanhando o trabalho de vocês. E obrigado por tudo sempre, porque vocês, vira e mexe, colocam pulgas atrás da minha orelha e eu preciso delas sempre. Ótimo, esse é o nosso papel. Fico feliz que a gente está cumprindo a nossa missão. Obrigada pelo convite. Qualquer coisa que precisar, estamos por aqui. Valeu, obrigado a você que nos acompanha até agora. Obrigado, até a próxima.